O estudo das matérias de direito por questões tem se tornado muito comum ao ritmo que as pessoas perceberam que realmente é uma forma de fixação muito boa. Eu já gravei vários vídeos sobre estudo por questões aqui no canal, inclusive vídeos onde eu mostro na prática uma forma muito boa de você fazer, né? A gente nunca sabe qual que é a melhor forma, não tenho ambição de falar aqui que o meu jeito é melhor, mas foi a forma que eu fiz e deu muito certo pra mim. Eu já acertei em uma prova 38 das 40 questões de direito que tinham na prova. Eu fui aprovado em 3 concursos estudando pouco mais de um ano e eu já consegui mais de 90% de acerto em 2 provas de concurso e sempre utilizando meio que esses macetinhos, essa receitinha. Só que eu já gravei vídeos de estudo por questão também para outras matérias, só que hoje eu vou falar especificamente para as matérias de direito. Eu trouxe 5 dicas principais que eu tenho certeza, sério, eu tenho certeza que vai melhorar a forma como você estuda, se você estiver interessado em fazer um estudo por questão, tá? Se esse for o caso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, porque eu fiz isso, eu não comecei fazendo isso, mas eu fui desenvolvendo essa forma de fazer e começou a ficar muito bom, então eu tenho certeza que vai te ajudar. Fica comigo até o final para você ouvir essas 5 dicas. A dica número 1 é uma das mais valiosas que eu tenho para te dar. Eu poderia deixar ela para o final do vídeo, mas eu tenho certeza que você é um estudante interessado e vai ficar até o final porque você quer absorver o máximo de conhecimento que for possível. Cara, ainda que você estiver fazendo um estudo por questão, sempre deixe a lei seca ou a teoria da matéria do seu lado. Por quê? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas chegam na prova e não fizeram uma revisão muito boa. Então eu acho que é importante você ter essa lei seca do seu lado, porque enquanto você estuda, você vai ter formas, você vai ter vias de estar constantemente sinalizando quais são os seus pontos fracos e você vai poder ter um termômetro do que está acontecendo ali. Então o que eu fazia quando eu estudava por questão? Tava lá estudando, sempre errava as questões do mesmo tópico, sempre errava as questões de impedimento de suspeição de processo civil e processo penal. Sempre. O que eu fazia? Na teoria, na lei seca, eu grifava em vermelho. O exercício que eu errava, eu também fazia um vermelhinho assim em volta, eu estudava no papel ou no tablet, então eu riscava, mas você pode só grifar o exercício, você pode printar, colocar isso num documento do Word, você pode fazer o que você quiser, desde que você destaque. Aí o seu estudo por questão vai ficar muito mais inteligente. Só que na teoria, o artigo que era o artigo do exercício que eu sempre errava, eu colocava um asterisco vermelho ou eu grifava o artigo em vermelho. E aí eu grifava o exercício errado da mesma cor, não precisava ser, mas é só para sinalizar que aquilo tem a ver com erro. Por quê? Porque quando eu ia revisar, vou revisar processo civil. Eu não revisava a matéria inteira. Tinha parte da matéria que eu era muito bom. Poucas, mas tinha. Entendeu? Então eu ia direto no que eu estava sofrendo. Eu ia direto reforçar onde estava fraco. Porque onde estava bom, eu sabia que eu passava o olho aí 2 minutos e era o suficiente para eu relembrar os conceitos que eu poderia ter esquecido. Então eu tinha que aplicar meu tempo onde eu precisava. E eu precisava saber onde que eu estava bom, onde que eu estava ruim. Cara, isso me ajudou tanto. É sério, é uma coisa simples, você anotar onde você erra mais. Só que ninguém faz. O cara vai revisar processo civil, vai ele lá revisar 1.300 artigos. Não faz sentido. Óbvio que eventualmente você vai ter que revisar todos os artigos que você já estudou. Só que tá chegando a data da sua prova, você vai revisar, não dá para revisar a matéria inteira, entendeu? Vamos colocar peso onde a gente tem mais dificuldade. Se quando você tá estudando por exercício, você sempre dá um checkzinho ali, pô, isso aqui tá horroroso, isso aqui tá horrível, isso aqui tá só ruim, isso aqui tá regular, isso aqui tá bom. Na hora que você for revisar, você vai preferir fazer o quê? Se os pesos forem iguais, você vai preferir a parte que está pior, porque você começa a nivelar suas notas por cima. Isso é muito inteligente, é muito simples de ser feito, e eu acho que é fundamental para você já começar o seu estudo por exercício e realmente subir o seu resultado nas matérias de direito. Eu fiz isso. Consegui 38 de 40 questões de direito, como eu disse, consegui mais de 90% nas provas. Então, cara, funciona. É uma coisa simples, mas que, infelizmente, muitas pessoas não fazem, às vezes, por falta de uma questão mais de organização ali. A dica número 2 é, durante o seu estudo por questão, você não pode deixar de criar um sistema de estar sempre atualizado. Isso é uma coisa boba, principalmente para quem já fez faculdade de direito, mas ainda tem gente que não faz. O cara tá usando o mesmo material faz 2 anos, ele não parou para pensar que tem alguns artigos ali que podem ter mudado, sabe? Então fique atento, siga algumas páginas de direito, às vezes a página do Senado Federal, a página do STF, é importante você estar atento às atualizações legislativas, porque as leis mudam com bastante frequência, inclusive aqui no nosso país, né? Então você tem que estar atento a isso. Por quê? Porque senão você chega na prova, você tem certeza de alguma coisa, aquilo mudou e, cara, isso acontece. Infelizmente, tem gente que perde uma questão porque mudou um negocinho e a pessoa estava tão fechada no estudo dela, tão isolada, que ela não viu que tinha mudado, às vezes, antes da publicação do edital, né, que é quando começa a valer o que está vigente, e a pessoa acaba
tendo um prejuízo. Se você usa site de questão para estudar, coloca no filtro lá, para tirar a questão anulada, para tirar a questão desatualizada, mas sempre fica ligado nisso também, cara. Isso é outra coisa que é básica, mas infelizmente tem muita gente que não faz, e eu fico até magoado de quando o pessoal vem me contar assim que não tinha visto, que tinha mudado, ou que a pessoa vem não entendendo por que tá errado, só que ela tá olhando um material desatualizado. Então, por favor, muito cuidado com isso. Dica número 3, faça questões com estudo de caso, com casos práticos. É uma tendência quase que unânime agora. Antes não era, talvez no concurso de prefeitura ainda, ou concurso de bancas menores, não seja tão assim, nossa, é a regra. Mas, cara, no geral, as bancas estão caminhando rapidamente para uma tendência de, opa, peraí, é uma questão de lei seca, mas agora não é uma questão que não exige nada da sua interpretação de lógica em relação àquela situação. A VUNESP tá cada vez mais, ela te conta uma história e depois ela pergunta uma questão. Você só tem que saber a lei seca, mas ela contou uma história, você tem que pensar, isso aqui é isso ou é isso? Pô, tem um detalhezinho aqui. A FGV já faz isso, né? Ela faz a prova do OAB, ela só faz questão assim, de penal, por exemplo. Acabou de ter a prova do TJSP, todas as questões de penal foram nesse modelo. As questões de processo civil também. As questões de processo penal, se eu não me engano, não foram, mas poderiam perfeitamente ter sido. Inclusive, na prova que eu fiz do TJSP, nas 2 provas ano passado, era nesse modelo. Prova de administrativo, pô, a questão de improbidade, conta a história lá do funcionário, fala o que ele fez, qual foi a ocasião, como que ocorreu, e você tem que interpretar aquilo. Você tem que saber a lei seca, ele não tá te cobrando doutrina e jurisprudência especificamente, mas ele tá te cobrando a capacidade de interpretação do caso, e ainda tem gente que vai fazer a prova despreparado, cara. Eu fiquei magoado, assim, legitimamente magoado. Teve gente que foi fazer o TJSP esse ano e falou, a VUNESP cobrou estudo de caso. Eu falei, cara, mas você tava fazendo questão de que ano? Porque ano passado já tinha cobrado. E quando eu fui estudar pro TJSP ano passado, já se comentava. Falou, a VUNESP tá cobrando os estudos de caso, tá começando a cobrar umas questões com historinha. E aí eu já me adiantei, já no meu estudo isso já fez parte, cheguei pra prova. Não, independente da dificuldade, eu estava preparado para o estilo da questão, do perfil da questão. Então, cara, por favor, se mantenha atualizado em relação a esses detalhes, mas eu já estou te adiantando. Para as questões de direito, você tem que fazer questões que, ainda que seja uma prova de lei seca, questões que exijam um pouco mais aí do entendimento, da compreensão, da interpretação do que está acontecendo ali. E a 5ª dica, por último, mas não menos importante, pelo contrário, cara, experiência pessoal minha. Você tem que fazer questão interdisciplinar e você tem que criar interdisciplinaridade entre as matérias. Meu Deus, Felipe, o que você está falando? Está complicando as coisas. Cara, não estou complicando, estou simplificando. Existem matérias que são muito parecidas, tipo o Estatuto do Servidor Público de São Paulo e a Lei de Improbidade. Tem coisas muito parecidas, tem conceitos muito parecidos, só que com prazos diferentes. E o examinador sabe disso. Aí o cara que faz a prova de Estatuto do Funcionário Público, ele coloca o prazo da Lei de Improbidade. E o cara que faz a prova de administrativo, na parte de improbidade, ele sabe que você está fazendo uma prova do TJSP. Aí ele coloca o prazo do Estatuto do Funcionário Público aqui, ó. Aí você fala, eu já li esse artigo, e realmente você leu, só que estava na outra matéria. Processo penal e processo civil, exatamente a mesma coisa, cara. Prazo tem nas 2 matérias, recurso tem nas 2 matérias, tem a questão do juizado especial, tem diferença, mas está nas 2 matérias. A questão de impedimento e suspeição é quase igual. E o que você mais vê é na parte de processo penal, ele coloca os casos de processo civil, porque ele sabe que você teve que estudar lá também, e ele vai te confundir. Então você está estudando processo penal, chega numa parte, prazo, eu tô confundindo com os prazos de processo civil. Cara, monta uma tabelinha, você não precisa guardar. Eu fazia isso, pegava uma folha sulfite, colocava lá processo penal de um lado, processo civil do outro, passava um risco no meio, primeiro eu tentava lembrar da minha cabeça qual que era qual, aí eu olhava na teoria, falava, confundi tudo, aí eu ia riscando os que estava errado, corrigia, daqui 2, 3 dias eu fazia isso de novo, até eu ficar com essas coisas tatuadas na minha cabeça, cara. Isso é estudar por exercício. Entende o conceito da palavra estudar? Você está fazendo um estudo. Sabe, se você virar para alguém e falar, cara, estou fazendo um estudo sobre a história do skate no Brasil, você não concorda comigo que vai envolver pesquisa, vai envolver juntar informações, relacionar informações, processar informação para poder fazer um comentário sobre aquilo? Então é isso que você precisa fazer. Você vai fazer um estudo por questão, você precisa estar sempre envolvendo as informações, né? Relacionando as informações. Isso vai ser muito importante para você aprender.
E óbvio, para acertar a questão, você precisa aprender. É verdade que tem questão que a gente acerta porque a gente decorou, muitas delas inclusive, mas quanto mais você aprender, mais facilitado vai ser esse seu processo. Isso foi tudo que eu fiz, ou quase tudo que eu fiz. Eu tenho outros vídeos sobre estudo por questão gravado aqui no canal, não deixe de assistir, só que gostaria de te pedir para deixar aqui nos comentários alguma dica sobre estudo por questão para compartilhar com as outras pessoas, porque aqui quem fica falando sou eu, mas os comentários são de vocês. Eu gosto muito quando vocês têm a boa vontade de vir aqui e falar, putz, eu sei uma dica boa sobre isso. Vocês compartilham a experiência de vocês. Isso é muito positivo, tá? Esse canal aqui é sobre isso. É um monte de concurseiro conversando sobre técnica de estudo. Eu gosto de ajudar, mas eu também gosto muito quando vocês tomam a iniciativa de vir aqui compartilhar as coisas. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, obviamente não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.